Agora nós vamos lembrar alguns pontos importantes da COP27, como a discussão sobre o mercado de carbono e reflexos disso para o país, com o coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, Daniel Vargas. Daniel, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Antecipadamente, eu já agradeço a entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Daniel, gostaria que você começasse explicando quais são os pilares para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono na produção agropecuária. Ótimo. Nós temos assistido nos últimos 2, 3 anos uma atenção muito especial para o setor agropecuário, não apenas porque se percebe que o setor agropecuário tem um papel quando se diz respeito ao debate de mudanças climáticas, mas em particular porque cada vez mais se vê como esse setor ele pode ser parte da solução para os problemas climáticos do planeta. E isso se dá quando a gente entende que a atividade agropecuária, se bem conduzida, bem manejada, com bons insumos e boas técnicas, tem a capacidade, no saldo final da produção, de retirar carbono da atmosfera e colocá-lo no solo. Na prática, quando nós falamos na produção de grãos, de alimentos ou mesmo de carne, no fundo o que nós estamos falando é da nossa capacidade produtiva de converter fumaça em alimentos, em têxteis, em utensílios que alimentam as sociedades. E, evidentemente, essa natureza particular do agro, não é, que trabalha em torno dessa gestão da fotossíntese, é um potencial imenso que o Brasil e o mundo têm para acelerar as nossas ações para produzir mais alimentos, garantindo com isso o bem-estar da humanidade, mas também fazer isso contribuindo com o planeta, reduzindo a pegada ambiental e a disponibilidade de carbono na atmosfera. Perfeito. Daniel, como é que você avalia a participação do Brasil? Agora falando da COP27, tá? Como é que você avalia a participação do Brasil no evento? Olha, por um lado, o Brasil teve uma participação maciça. Muito provavelmente foi a maior, se não a maior, uma das maiores delegações ali presentes. O Brasil tinha 3 estandes, um organizado pelo governo brasileiro, um pelos estados da Amazônia Legal e um por lideranças da sociedade civil. Os 3 repletos de pessoas, lideranças diversas, o setor privado em peso. E me parece que daqui tem 2 conclusões óbvias que a gente tira. A primeira é que o debate ambiental não é mais uma particularidade de ONGs ou de especialistas, mas é um interesse geral da economia. O segundo é que o Brasil está, sim, levando muito a sério, com muita atenção, esses debates internacionais do clima. Por outro lado, eu devo dizer que essa fragmentação da participação brasileira também deve, ou às vezes provoca algum desconforto, porque é difícil saber a posição do Brasil. Na verdade, nós temos 3, uma do governo, uma da Amazônia e uma da sociedade civil. E o grande agente de negociação internacional nas COPs é o governo federal. E se a gente imaginasse que esses 3 campos poderiam estar juntos, no mesmo barco, um conjunto de propostas comuns, é possível que isso daria ao Brasil uma projeção, uma liderança maior nessas negociações diplomáticas internacionais. Com certeza. Como é que o agro brasileiro pode aproveitar a oportunidade do mercado de carbono no futuro? Eu acho que tem 2 oportunidades para o mercado de carbono para o agro. Não é? A primeira delas é que, como nós vimos agora na matéria que passou há pouco, a gente tratar bem o solo e a gente implementar boas técnicas que têm um saldo ambiental positivo, na verdade é um sinônimo de produtividade, é uma maneira de produzir mais com menos e, portanto, de aumentar a renda e a capacidade do produtor de gerar mais alimentos e vender mais. Então, por um lado, abraçar a sustentabilidade significa dar um salto nessa nossa escalada de produtividade que caracteriza o agro há anos. Por outro lado, e o segundo elemento da história, é que a gente está vendo uma demanda crescente pela geração de créditos no mercado de carbono. E em alguns locais, como na Europa e nos Estados Unidos, uma parte cada vez maior desses créditos são gerados pela atividade da agricultura e da pecuária. Então, há uma atenção para a capacidade da agricultura e da pecuária para serem fornecedores de crédito que ajudarão aqueles setores mais intensivos e energia mais poluentes a baterem as suas metas de redução de emissão. O que tudo isso significa para o Brasil é que, se esse mercado de geração de crédito de fato se expandir, como tudo promete, a tendência é que, dadas as nossas condições naturais de energia, de sol, de clima, de solo, de capacidade produtiva, nós podemos sim ser um agente, um protagonista nessa geração e venda de créditos de carbono para o mundo. Não significa que vender créditos deve substituir
o que é a essência da agricultura, que é produzir bons alimentos baratos. Mas é óbvio que esse mercado pode ser um complemento de renda, pode ser uma garantia de qualidade extra, um prêmio para a nossa produção, o que vai, mais uma vez, projetar o nosso produto lá fora. Daniel, antes da gente encerrar, eu quero dizer para o nosso público que o segundo Fórum Planeta Campo vem aí, acontece agora, já no dia 8 de dezembro, com transmissão ao vivo aqui pelo Canal Rural. O evento ele vai ter discussões importantes com a presença de diversos especialistas, incluindo você, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho de como vai ser o seu painel, mas é um spoiler pequenininho, para deixar com gostinho de quero mais. Não vai contar tudo, por favor. Maravilha. Eu acho que tem dois grandes temas no painel que eu vou participar. O primeiro é a mensuração do carbono nas atividades da agropecuária. A gente consegue fazer isso? Como fazer isso? E o segundo, como fazer com que essa mensuração ela entre no mercado para gerar um prêmio para o produtor. Nós vamos falar sobre isso. Daniel, conversei com Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.